O Fortaleza está montando um elenco extraordinário, um elenco muito qualificado, principalmente quando a gente olha para as peças de ataque. É impressionante o nível que o Fortaleza está conseguindo em todas as suas contratações. É claro, a gente já falou muito das outras posições, um exemplo é Pochettino chegando, Christian Bernardi, e ainda tem mais novidades chegando no ataque do nosso tricolor de aço. E leva a gente a um questionamento e a um pensamento de que o Fortaleza está evoluindo muito nessa questão de conseguir reforços para o ataque do clube. E a gente precisa falar um pouco disso e comparar com o trabalho que está sendo feito desde 2019. Trazer alguns nomes, entender toda a evolução que está acontecendo e ver que como faz muito sentido esses jogadores que estão chegando aqui para atuar no PC. Porém, galera, eu lembrar para vocês que esse vídeo aqui, ele é um oferecimento de Drogaria Mendes, tá? Drogaria Mendes é uma farmácia que atende em Fortaleza e na região metropolitana. Se você quiser conhecer, é muito simples, você aponta a câmera do seu celular, bem aqui, ó, nesse QR Code aqui no cantinho da tela, ou você vai direto no número de WhatsApp, tá? Aqui o 988725000. 988725000. E aí você faz seu pedido pelo WhatsApp, beleza? E detalhe, tá? Além de você fazer o pedido, você vai descobrir que tem muitas ofertas por lá. E daqui a pouco, inclusive, eu vou dar uma dica de ouro para vocês, tá? E detalhe, você pode ver bem aqui no cantinho, ó, do lado do QR Code, que acima do número você vê que o frete é grátis, tá? Ou seja, vão deixar aí na sua casa e você vai poder usufruir da grande gama de produtos da Drogaria Mendes, tá? Então, é a nova parceria do GT. A gente fica muito feliz com o apoio que a Drogaria Mendes vem aqui com a gente e a gente recomenda demais o trabalho, beleza? Vou chamar aqui a vinheta para a gente poder começar esse vídeo e poder falar um pouco desse ataque forte que vai dar muita dor de cabeça para os adversários, vai fazer os adversários passarem mal de vez. E assim, o Fortaleza ele está se tornando um time indigesto, né? Um time indigesto para a maioria de seus adversários. Mas você sabe o que não precisa? Quem não precisa sofrer com má digestão? Você. Rapaz, só na Drogaria Mendes você resolve 3 problemas em um, tá? Ação 3 em 1. Azia, má digestão, gases. Rapaz, só na Drogaria Mendes você consegue Gastrogel por apenas R$ 11,99. Repito, R$ 11,99. Assim você resolve qualquer problema de má digestão que você venha a ter, venha a causar e tudo mais. E é isso que a gente compartilha aqui no Glória e Tradição. Lembrando, comprimidos mastigáveis e a partir de 12 anos por apenas R$ 11,99, tá? E aí você resolve seu problema de má digestão e combina com Fortaleza, que vai fazer os adversários sofrerem e terem muita indigestão com o nosso tricolor de aço, ok? Então confira a oferta do dia lá na Drogaria Mendes. E assim, galera, falando agora aqui do nosso querido tricolor, né? Falando aqui do ataque do Fortaleza, que com certeza vai trazer muita indigestão para os seus rivais, para as defesas adversárias. E por que eu falo isso? Eu acho muito importante a gente comparar com o mercado que o Fortaleza vem fazendo desde o seu retorno na primeira divisão. Vou colocar aqui uma artezinha na tela que eu acho muito importante, muito bacana da gente poder compartilhar. Esses são os ataques do Fortaleza desde o seu retorno à Série A em 2019, tá? E a gente pode entender um pouco desse método de contratação e dessa evolução que o Fortaleza vem fazendo. E alguns nomes, inclusive especulados, eu deixei ali com um asterisco, enquanto a gente não tem nenhuma confirmação oficial. Mas vamos entender. Em 2019, Fortaleza retorna para a Série A e ele faz um elenco assim que a gente pode dizer que é mais modesto, né? Porque chega um questionamento que acho muito importante, que é o ponto de partida desse vídeo, que o ataque do Fortaleza é o melhor ataque da década. A gente pega assim, ó, o melhor ataque da década dos últimos anos e tudo mais. Eu já adianto minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que esse ataque do Fortaleza é muito superior a de outros anos, e principalmente quando a gente pega esse recorte da Série A desde 2019. Vamos lá, vamos comparar. Em 2019, o Fortaleza tinha o Oswaldo, que tinha jogado a Série B de 2018 aqui pelo Leão, e ele volta, né, para jogar a Série A e tudo mais, aquela campanha das camisas. Em 2019, o Oswaldo era um atleta que estava retornando ao Brasil, ali quando veio em 2018 já conseguiu uma negociação para o futebol tailandês, acabou voltando de novo e pôde curtir a Arduna ali em 2019. Ajudou, mas ainda assim não era aquele Oswaldo que a gente costumava. O auge do Oswaldo foi por volta de 2013, 2014, ele quando ele estava no São Paulo, foi até convocado para a seleção ali em 2013, mas acabou que não desenvolveu o seu futebol acima, né? Ele estabilizou e voltou para o Fortaleza ali em 2019. Romarinho
também num estado parecido, chega também naquela Série B18, demora para engrenar e o Rogério insiste. Em 2019 ele tem um que a gente pode chamar de seu auge técnico, né? O Romário ele entregou bastante, ele foi muito útil para o Fortaleza, driblava muito mais com comparação hoje em dia, mas era um jogador ainda mais jovem, né? Hoje ele é um jogador mais experiente, ele tem mais noção do que fazer dentro de campo. Eu acho que o Vojvoda melhorou muito isso dele, inclusive, e a gente tem que saber comparar em escala o Romário desses 2 anos. A gente ainda teve Matheus Alessandro, que infelizmente pouco ajudou, acho que mais aquele pênalti contra o Avaí foi uma pequena contribuição. A gente ainda teve Marcinho, que num jogo contra a Chapecoense jogou muito, fez 2 gols e tudo mais, mas ficou por isso mesmo. Tivemos Felipe Pires, que realmente aqui não acabou jogando nada, a gente tem que falar a verdade. O André Luiz, que foi responsável por aqueles gols contra o Cruzeiro, por vitória por 2-1 em 2019, mas a gente ainda assim não pôde contar com muito mais coisa dele além disso. O Wellington Paulista, que talvez foi o melhor momento do Wellington Paulista aqui no Fortaleza, foi esse 2019, fez muito gol, foi muito importante, gol contra Grêmio, gol contra Ceará e tudo mais. Acho que é um jogador que a gente tem que realmente saber dar o crédito para ele, tá? Foi a melhor época dele aqui no Fortaleza. A gente ainda teve mais 3 atacantes naquela temporada. Júnior Santos jogou aquele início de ano, foi vendido. Ederson, né, o auge, acho que a maior contribuição foi em 2018, 2019 já não era o mesmo jogador. E a gente tinha o Chiesa, que infelizmente só fez um gol contra o Corinthians na Neoquímica Arena e não adiantou de nada. Fortaleza perdeu e ele foi realmente muito abaixo em comparação a outros anos. Em 2020 a gente teve Oswaldo permanecendo, Romarinho permanecendo. Só que a gente pode conversar o seguinte, uma pequena diminuição, né, da nível técnico e tudo mais. Eu acredito que o Oswaldo, realmente o auge dele foi esse 2019, 2020 talvez não conseguiu tanto. Ele jogou muito naquele jogo contra o Independiente, a gente lembra bastante que ele se esforçou ao máximo, talvez uma das maiores atuações de um jogador com a camisa do Fortaleza, a dedicação que ele teve naquela partida, então a gente tem que saber exaltar isso, mas acabou não desenvolvendo muito. Romarinho, como já falei, teve uma parte mais decadente, mas ainda assim ele conseguiu recuperar depois, um ano depois. O David chega em 2020, ainda não era o David que a gente viu em 21, mas o David de 2020 agregou bastante, foi muito importante para o Fortaleza poder escapar do rebaixamento naquela reta final de Série A. Franco Fragapane pouco ajudou, emprestado do Tajeres, também não desenvolveu. Yuri César, enquanto esteve aqui, pôde entregar bastante, indo emprestado do Flamengo, também inclusive foi vendido depois, mas era um jogador muito importante aqui no Fortaleza, era ainda jovem, né? É difícil a gente exigir algo maior do que isso. O Igor Torres também naquela reta final de 20 ajudou, é inegável, mas a gente sabe que o Torres nunca entregou aquilo que a gente esperava muito dele e tudo mais. O Wellington Paulista, um ano depois, jogador mais envelhecido, ainda assim serve de comparação, no que pôde contribuir, contribuiu bastante. O Ederson, continuando, aí já mais um pouco afastado, jogando bem menos. O Bergson, né, que acabou chegando vindo do Ceará e depois foi negociado com o futebol da Malásia. Edson Cariús não ajudou muito e Thiago Orobó também, acho que pouco influenciou no Fortaleza ali naquele 2020, né? Então, já de cara a gente pode comparar com 2019 e ver que o nome que mais faz a diferença ali é o David, né? O DVD. A maioria eram remanescentes, né? Até porque o Rogério tinha essa característica de ter os seus homens de confiança. Em 2021, a gente passa a contar com Oswaldo permanecendo, Romarinho permanecendo e David permanecendo. Dos 3, David foi uma evolução muito grande. Acho que o Vojvoda conseguiu potencializar e achar a posição para o David jogar a melhor fase de sua carreira, que foi esse 2021 pelo Fortaleza. A gente ainda teve Ângelo Henriques, que em 2021 fez aqueles golzinhos na Copa do Brasil, De Pietri, gol importante do Fortaleza para poder classificar para a Libertadores, o Igor Torres ainda ficou ali, o gol importante dele contra o Palmeiras também no Allianz Parque tem que ser levado em conta, mas realmente a gente não conseguiu esperar muita coisa. O Wellington Paulista, mais uma vez, o último ano dele no Fortaleza, acho que foi meio que caindo, né, o seu nível de futebol, de entrega, assim, de entrega que eu digo técnica, né, mas de raça o cara sempre teve vontade, ele nunca se escondeu, pelo contrário, máximo respeito ao Wellington Paulista. E a gente teve o Robson, grande responsável pela maioria dos gols do Fortaleza naquela Série A. Então o Robson é um cara que ajudou bastante, ele já elevou, tá? Elevou o nível em comparação em 2020, muito pela entrega e os pontos que ele deu para o Fortaleza já em 21. Quando a gente chega em 22, temporada passada, Ângelo Henriques sai muito cedo, Pedro Rocha chega no meio de janela, Moisés começa no início do ano. Você pode ver que em 2022 a gente tem uma grande quantidade de jogadores
justamente por conta daquela janela, a contratação que a gente fez. Mas vamos falar primeiro dos jogadores de lado de campo, antes de falar dos centralizados. Ângelo Henriquez jogou pouco, acabou indo embora, não entregou muito. Pedro Rocha deu um acréscimo técnico muito grande. Jogo contra o Flamengo, por exemplo, a gente não esquece. O Moisés é um cara que foi o jogador do ano no Fortaleza, a gente pode dizer sem nenhum problema a respeito disso. David da Hora não acabou não jogando, só ficou ali no banco. Romarinho ajudou no que pôde ajudar. Eu acho que ele é um jogador mais maduro atualmente, né? A gente torce para que ele consiga, inclusive, desenvolver ainda mais essa função tática dele que o Vojvoda conseguiu achar. Gostei do Romarinho de 22, apesar de ter algumas críticas ainda. Valentim De Pietri, depois daquela lesão e tudo mais, a gente sempre fala, parece que é repetitivo, sempre falar dessa lesão do De Pietri, mas infelizmente acabou não sendo o mesmo jogador. Tivemos ainda Silvio Romero, chegando no início de ano, fez gol em todas as competições. O que mais demorou para fazer foi o Campeonato Brasileiro da Série A. Demorou, mas a gente sabe que é um jogador que a gente pode confiar. O Robson, por outro lado, não foi o mesmo jogador de 21, mas no que foi possível ele ajudou em 22. Eu lembro do jogo contra o Avaí, Fortaleza não ganhou, mas o Robson foi muito importante, mas a gente tem que sempre ressaltar esse fato de que não era mais o mesmo. Igor Torres, em 2022, acho que foi assim, a paciência do torcedor, inclusive, passou dos limites. Acabou que, tanto que foi negociado, agora está lá no Atlético Goianiense. E também tivemos o Thiago Galhardo e o Renato Kaiser. Renato Kaiser é uma grande decepção, a gente sabe, um jogador que custou muito caro, acabou entregando muito pouco, e hoje em dia é um jogador que o Fortaleza ainda tenta fazer negócio, né? Ele tenta fazer negócio porque tem um vínculo extenso com o jogador. E o Thiago Galhardo, um cara que deu muito certo, né? Incrível como encaixou o Thiago Galhardo em 22 do Fortaleza, e se a gente comparar com os outros anos, é um cara assim que instantaneamente vestiu a camisa, entregou. Então é impressionante o nível que o Fortaleza teve. E a gente chega em 23, que é o ponto de debate desse vídeo, né? É o melhor ataque do Fortaleza nessa década, nesse recorte mais recente, nos últimos anos, ou de todos os tempos. Assim, eu acho que a gente pode falar, sem nenhum problema, que um ataque onde você tem Thiago Galhardo, onde você tem Silvio Romero, onde você tem Moisés, Romarinho, Pedro Rocha, o Coutinho, que foi muito útil, artilheiro no Botafogo da Paraíba, no Sport, a reta final da Série B, ele foi titular do Sport, era o atacante titular do Sport. De Pietri, que a gente espera recuperar esse atleta, sabemos do potencial que ele possui. O Pikachu, que volta e agora jogando mais avançado, a gente enxerga a possibilidade dele jogar quase como um ponto direita, dando todo o suporte para o Fortaleza lá na frente, e tem essa especulação também do Lucero, que o torcedor do Fortaleza está muito empolgado. Eu sei que é difícil a gente conter e tudo mais, mas se a gente conseguir observar e comparar 2023 com todos os outros anos, não tem como. Eu acredito que realmente 23 é o melhor ataque do Fortaleza em comparação a todas essas últimas temporadas. Principalmente quando a gente olha para alguns nomes e destaques, né? Até você pode falar, mas 22 o Fortaleza tá... Pois é, mas os nomes de destaque em 22 estão em 23. Galhardo permanece, Moisés permanece, Pedro Rocha permaneceu, Pikachu voltou e para jogar mais na frente. Então a gente está vendo que o Fortaleza está obtendo muito sucesso nesse setor e nesse quesito. Então é com muita felicidade, é com muita alegria que eu pelo menos posso partilhar minha opinião com vocês que esse é sim o melhor ataque do Fortaleza nos últimos anos. E assim, eu queria ver um pouco sobre vocês, tá? Queria ver um pouco a opinião de vocês, porque a gente tem algumas temporadas mais do passado, se você quiser jogar para conversar, mas o fato é que o nível das contratações e o nível que o Fortaleza está conseguindo manter atualmente, eu acho muito bom. Eu acho excelente e com certeza vamos ter um elenco qualificado, um ataque qualificado para fazer um ótimo início de ano e quem sabe a gente conquistar os títulos mais importantes do primeiro semestre. E aí, gostou do vídeo? Quer comentar alguma coisa? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e fique à vontade para participar do debate, ok? Lá aqui no GT mais tarde a gente vai ter uma programação ainda continuando com lives, com vídeos e tudo mais. Você já conhece, você já está acostumado e se não está, se inscreva que você vai ficar mais habituado, ok? Então, meus amigos, como de costume, como eu sempre digo por aqui, até mais.